Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que deseja vender Raheem Sterling, só que o jogador deseja continuar. Até porque é difícil abrir mão de um salário de 325 mil libras por semana. De longe o jogador mais bem pago do clube e acaba virando até um problema, né? Porque o Chelsea está com a política de fazer salários, estruturas salariais menores, né? E assim, imagina aquele negócio, né? Não vamos contratar o Osimhen porque ele fez exigências salariais muito altas. E até agora as notícias de exigências salariais do Osimhen ainda são mais baixas do que a do Sterling. Tipo, o mais alto é 250 mil libras e convenhamos, né? Tem muito jogador na Premier League, nos outros times, recebendo mais do que isso. O Havertz recebe mais do que 250 mil libras por semana lá no Arsenal, se não me falha a memória. Então, a questão é, o Chelsea pode pagar esse salário, só não vai pagar se não quer, até porque tem jogador no elenco recebendo esse salário, que é o Raheem Sterling, o jogador mais bem pago do Chelsea, e olha, é um jogador que não está agregando absolutamente nada, né? Alguns podem falar que ele ainda tem uma participação para gols maior que as outras opções de lado do Chelsea, mas ele também é o jogador que recebeu mais minutos, né? E se você for colocar participações por minutos, eu acho que ele ainda está melhor que o Mudryk, mas um pouquinho melhor, e tá abaixo do Madueke, né? Eu não vou comparar com o Cole Palmer, que é sacanagem, né? Tipo, aí não tem como colocar no mesmo prateleira, mas eu tô colocando com esses nomes porque eles acabam sendo aquele negócio que colocam lá a dúvida na cabeça do Pochettino, né? De se vale a pena colocar esses caras mais jovens ou optar pela experiência. E eu tenho uma noção de que experiência não é garantia de que o cara vai entregar bons desempenhos ou não, porque se ele não sabe utilizar todo esse período de vivência que ele teve no futebol para melhorar sua tomada de decisões, do que adianta. Porque assim, o Madueke, no jogo contra o West Ham, ele fez algo que o Sterling se recusou a fazer pelo menos umas 3 ou 4 vezes na temporada, que é, numa situação cara a cara com o goleiro, ele trocar a possibilidade do gol dele chutar e tentar marcar para a certeza do gol passando para o jogador livre com um gol livre, né? Entende? O Sterling várias vezes teve essa oportunidade de passar para o cara ao lado e ele chutava em cima do goleiro ainda, para piorar. O Madueke fez o quê? Passou para o Nicholas Jackson, deu uma assistência e o Chelsea marcou mais um gol. Se fosse o Madueke nas oportunidades lá do Sterling, a maior possibilidade é que o garoto jovem, que tem muito a aprender, fosse altruísta e desse assistência para o companheiro. Porque no final ele raciocinou logicamente naquele momento. O importante é o time. E o Sterling, me parece, ele ter aquele sentimento de querer chamar a responsabilidade. Não de uma maneira ruim, cruel, maligna, entende? Não. Mas assim, eu acho que ele sente a responsabilidade de ser o protagonista. E quer ser o protagonista. E às vezes isso acaba sendo um problema. O time tem que vir em primeiro lugar. E eu acho que esse talvez seja a grande qualidade do Messi. O Messi sempre colocou o time em primeiro lugar. Ele não tá procurando gol assim para ele, entende? Ele tá procurando gol pro time, entende? Se é para passar a bola, ele vai passar a bola. Se é para finalizar, ele vai finalizar. Para mim, isso que torna o Messi tão extraordinário, entende? E assim, se o Messi tem esse senso, né? O jogador que se propõe a ser o protagonista do clube também tem que ter. O clube tem que vir em primeiro. Eu acho que o Sterling não consegue colocar o clube em primeiro lugar. E a grande questão é, como ele quer ficar no clube? Até porque a situação é cômoda, né? Ele tem um contrato longo, um salário enorme. Como é que ele se livra disso, entende? Ele vai querer ir para o Oriente Médio? É o único lugar que vai pagar salários maiores. Eu não vejo, tipo, um clube na Premier League fazendo isso mais. A não ser que, eu duvido muito que isso aconteça, mas vamos lá, o Tuchel seja contratado pelo United, eles deem ele carta branca para fazer as contratações, e aí ele vai atrás do Sterling de novo, aí chama o Sterling para o Manchester United. Mas eu não acho que isso vá acontecer, eu acho que a Ineos lá, que o Jim Ratcliffe vai ter o diretor de futebol, e eu acho que a possibilidade grande é de negar a vinda do Sterling, né? E assim, a questão é, falaram ali de uns rumores recentes, vamos trocar o Sterling pelo Olise. O Olise que é um ótimo jogador, que tem uma grande tomada de decisão. É uma negociação que faria sentido para o Chelsea, obviamente. Para o Crystal Palace, nem um pouco. Mas a questão, vamos supor que o Crystal Palace aceitasse ter o Sterling, entende? Né? Até porque é um jogador que, com todos os pesares, ainda tem coisas a agregar. A questão é, ele aceitaria ir para o Crystal Palace? Ele aceitaria cortar parte do seu salário para ir para um clube onde você vai ter menos teto de produção? Entende? Essa é a questão. Hoje é difícil você imaginar um clube grande indo para Champions, indo atrás do Sterling, porque o que ele oferece hoje de positivo, né, no balanço com o que ele oferece de negativo, não está valendo a pena. E é um jogador
caro, do que ele cobra salários muito altos, pelo que ele já fez no City antes, entende? Pelas temporadas que ele teve produzindo números muito bons. Então, fica essa situação. O Chelsea está realmente ali numa sinuca de bico, como muita gente fala, né? Porque tá difícil. Assim, eu acho que tem outras opções para vender, mas a verdade é que assim, o Sterling vira meio que o cara que tá ali inconveniente no momento, porque ele é contratado por projeto de outro técnico que ficou nessa gestão uns 10 jogos no máximo, né? Acho que nem sei se ficou isso tudo, né, na gestão do Todd Bowley, que é o Tuchel. E aí virou o problema que tanto o Potter, o Pochettino tem que gerenciar, e por mais que o Pochettino ame o Sterling, né, ele faz as declarações, adora o cara, né, a verdade é que a torcida tá meio de saco cheio da maneira que ele vem jogando, né, e a verdade é que, assim, os bons desempenhos que o clube vem tendo sem ele mostram que ele não é diferenciado pro time, entende? Ele não é um diferencial, ele não é algo que você tem ali no clube para falar como um asset, não, ele vai voltar, ele vai jogar, entende? Você não anseia, o torcedor do Chelsea não anseia o dia que vai estar saudável e vai jogar, essa é a questão. Então, agora o problema que o Chelsea tem a resolver. Eu não acredito que o Crystal Palace, talvez o Crystal Palace aceite, mas eu não acredito que ele aceite jogar no Crystal Palace. Eu acho que ele ainda se vê como um jogador para jogar na primeira prateleira na Inglaterra do futebol europeu, e enquanto não houver essa janela para ele, o Chelsea não vai ter como vendê-lo. Então, fica aí uma situação muito complicada de gerenciar. E aí eu falo, né? Para mim, o Chelsea, naquele momento, estava sem diretoria de futebol, entende? E, eventualmente teria que gastar, mas acho que aí faltou um cara com o mínimo de bom senso pro futebol, entende? Para entender assim, cara, eu tenho dinheiro para gastar. O Chelsea gastou mais de 300 milhões de libras naquela janela para trazer Fofana, Cucurella, o Koulibaly, entende? Esse eu até acreditei que jogaria bem, infelizmente não deu certo. Eu gosto muito do Koulibaly, ele jogava muito na Napoli, né? Mas foi uma contratação bem ruim, né? E assim, tem outros nomes ali que foram contratados, né? Mas fica pensando, né? Tipo, tanto dinheiro gasto, né? Tipo, dava pra contratar um Rafael Leão. Não vou falar que Kvaratskhelia porque ele tinha acabado de surgir na Napoli, né? Mas Rafael Leão, tinha nomes melhores no mercado, né? Os caras foram atrás do Sterling, entende? Pagou um salário grande, entende? Eu nem acho que o Rafael Leão ia cobrar esse salário. Isso que é o pior, entende? O Sterling foi caro pelo que ele era naquele momento, né? E no final, o salário dele é tão pesado, né? Que você fica imaginando, o Rafael Leão não iria cobrar isso, entende? Muitos destaques do futebol mundial que atuam como ponta não iriam cobrar o que o Sterling cobrou. Eu acho que esse que é o grande problema de toda a contratação do Sterling, né? Ele era caro, não te dava a garantia de produção, tinha muitos problemas no jogo dele que vem sendo recorrentes no Chelsea, e fica difícil de vender. Ele é uma areia que o Guardiola passou pra frente. Eu imagino, o Guardiola, quando vendeu o Sterling, falou, eu vendi meu Maréia, e agora o Chelsea tem que vender o Maréia. E aí virou o jogador dos sorrisos, né? Quando você compra e quando você vende. Eu tenho certeza que o sorriso, quando você vende, é muito maior, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma areia que o Chelsea tem que passar pra frente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.